Boa noite. Então vamos lá, hoje a gente vai fazer aula de sociologia. Nós vamos fazer sobre aquele slide que eu já encaminhei para vocês, que fala sobre a importância de pensar com a sociologia, ou seja, pensar socialmente. E lá no slide tem uma pergunta, ele começa com essa indagação: por que que a educação nos fornece essa vontade de pensarmos de forma diferenciada do senso comum? E aí a gente já consegue entender que a sociologia, enquanto ciência, ela busca entender as diferentes formas com que o homem convive em sociedade e como isso pode influenciar o pensamento crítico do homem na sociedade. E aí a gente vai ver no decorrer da aula que essa condição humana de pensar socialmente, ou seja, quebrar vínculos já pré-estabelecidos e pensar além do que está posto, é uma das alternativas, ou seja, um dos caminhos da sociologia, e esse caminho ele representa a interdependência humana nas relações sociais e o motiva a ir além do que está pré-estabelecido, ou seja, ele pode sair da zona de conforto, ele pode sair da rotina e buscar novos passeios, como o autor vai sugerir lá no texto, que ele vai falar que são voos, que é quando a pessoa começa a desmistificar o que estava pré-estabelecido e pensar socialmente, ela estabelece voos. Aí a gente vai ver que pensar sociologicamente significa entender de um modo um pouco do complexo do que é a vida e inquietações e perturbações sobre outras formas de pensamento, ou seja, além da zona de conforto, além do que está pré-estabelecido, e pensar diferente das pessoas que convivemos ou dos padrões que estão estabelecidos. E aí isso mexe com a nossa imaginação. Isso significa ir além das experiências do nosso cotidiano, enxergar de uma forma simples um ato corriqueiro e identificar práticas diferentes na mesma expressão de cultura e de hábitos de grupos sociais diversificados. Ou seja, saindo do meu grupo, saindo do meu vínculo, da minha rodinha, eu vou encontrar outros pensamentos, eu vou encontrar outra vida, outra rotina, e isso vai me subsidiar, isso vai me dar vivências para que eu comece a indagar certas coisas que já estão pré-estabelecidas. Essa forma de ver o mundo com outros olhos ou encarar o mundo de outra maneira é inevitável quando se busca compreender o pensamento sociológico. Ao modo de como a vida social se organiza, as formas arbitrárias e fortemente influenciadas pelos nossos processos históricos, ou seja, pela nossa vivência, pelo mundo que nos cerca, pelo nosso ciclo de vida. Então, quebrando isso, a gente vai encontrar uma vida completamente diferente. O autor vai fazer uma proposta de uma coisa bem simples e rotineira do nosso cotidiano, como, por exemplo, o simples gesto de tomar uma xícara de café. E aí ele desmistificou esse ato que parece uma coisa simples, mas ele falou de várias maneiras que a gente pode entender esse ato. Primeira coisa, ele falou que o café tem um valor simbólico, ou seja, qual é esse valor simbólico do café? A gente pode pensar que o café já foi moeda no Brasil colônia, ou a gente pode pensar então que tomar café no tempo de colonização era uma coisa muito requintada e era para uma determinada classe social. A gente vai ver também que o café pode ser considerado uma droga, se a gente for buscar a fundo entender a história do café, e ele vai dizer que o café vai criar relacionamentos sociais e econômicos, a coisa que eu falei do Brasil colônia, do Brasil império, que era muito luxo, muito glamour nos cafés, no chá da tarde. Então isso foi uma coisa que foi um legado que ficou, e a gente pode entender também esse gesto como um gesto histórico de desenvolvimento local e social. O café está ligado à globalização, comércio internacional, direitos humanos e destruição ambiental. Então, uma simples coisa do nosso cotidiano, tomar uma xícara de café, parar o nosso cotidiano no nosso escritório, no nosso trabalho, na nossa casa, e conversar com alguém vai nos remeter a inúmeras coisas. Então, essa é a proposta de pensar sociologicamente. Então, a gente pensou numa coisa tão simples do nosso cotidiano, e a gente entendeu que por trás desse ato simbólico de tomar uma xícara de café, existem inúmeras outras coisas que estão por trás desse gesto simbólico de tomar café.
e a gente viu que pode representar dinheiro, poder, pode representar a diversidade do Brasil enquanto país que importa inúmeros produtos, que ele é um importador de commodities, e o café está lá. Pode ser um ritual histórico, ou pode ser algo da nossa rotina, ou até que nos tira da rotina e nos leva num momento de reflexão e de conversa longe das nossos afazeres do cotidiano. Então, essa relação do cafezinho, a gente pode entender várias dimensões que um pensamento do nosso cotidiano pode nos levar. Depois a gente vai ter um exercício só para a gente falar sobre esse ritual da xícara de café. Já está pronto, já vou encaminhar para vocês, para que vocês vão se adiantando nessa lógica de estudar por prova simulada, e a gente vai fazendo isso depois. Como caracterizar essa maneira de pensar? Ou seja, pensar sociologicamente, procurando distinguir a sociologia das outras ciências. Por quê? Porque a sociologia é a ciência que estuda o nosso comportamento de indivíduo. Evoluímos, regredimos, como estamos vivendo hoje na sociedade. Então, a sociologia, ela é a ciência que vai estudar o nosso comportamento social. Por que tomamos determinadas decisões? Por que moramos em condomínios, ou por que moramos em lugares coletivos, como uma representação de uma ilha, ou porque procuramos morar em casas. Isso aí é o nosso comportamento, que ele é alterado ao longo da nossa vida, e a nossa vivência, ela modifica a sociologia enquanto ciência. Conhecendo o objeto de estudo de que se estuda a sociologia, a nossa vida e a evolução dos seres humanos. Percebendo que a relação entre os tipos de relações sociais que estabelecemos e a imagem que construímos de nós mesmos e dos outros, as quais nos integram. Então, conhecer a vida em sociedade é conhecer a sociologia e entender por que nós vamos modificando a nossa maneira de viver ao longo do tempo. E a gente vai ver que a sociologia, ela busca estudar o nosso comportamento social e entender qual a representação do senso comum no nosso cotidiano. O senso comum, ele está muito expresso na sociologia. Por quê? Porque a gente vai desmistificar o senso comum e entender como a sociologia, enquanto ciência que busca o conhecimento científico, discurso responsável como elemento de validade do conhecimento produzido, ou seja, o conhecimento científico, dimensão do campo de estudo, o campo de estudo da sociologia, a atribuição dos sentidos em relação aos eventos e circunstâncias da nossa vida de indivíduo, que é a nossa vida dinâmica, que evoluímos ao longo do tempo, tomamos decisões e modificamos a nossa forma de viver, e a autoevidência e a autoconfirmação na prática do senso comum, ou seja, o que vem da nossa família, o que nós trouxemos de legado da nossa vida, da nossa infância e da nossa vivência. Concluindo a nossa aula de pensar sociologicamente. A arte de pensar sociologicamente consiste em ampliar o alcance e a efetividade prática da liberdade, ou seja, o autor propõe que pensar, sair da rotina, quebrar paradigmas e pensar, nos dá uma certa liberdade. Nós podemos avançar em inúmeras outras questões que até então não estavam pré-estabelecidas. Essa forma da sociologia racional, de redes sociais, de nos fazermos entender que o indivíduo é um indivíduo porque ele está próximo das outras pessoas e ele mantém relação social com essas pessoas, e também ele nos faz entender como nós vamos nos comportar, ou seja, é um relacionamento em cadeia. E aí a gente finaliza essa aula da importância da sociologia para o pensamento crítico. E a sociologia nos propõe esse voo, realmente sair da casinha, sair da zona de conforto e entender como outros grupos sociais vão se pré-estabelecer e como a reprodução social deles ao longo do tempo serão modificadas, e a gente pode tomar isso como um exemplo para que nós possamos avançar em algumas questões, e essas questões elas vão falar sobre coisas relacionadas ao nosso cotidiano, como, por exemplo, o capital social, que a gente já estudou, como, por exemplo, o equilíbrio de Nash, que são formas de amadurecimento coletivo que a sociologia nos apresenta para que nós possamos vivermos melhor. Não é essa lógica de
de pensar no capital social, de pensar no equilíbrio de Nash, ou de pensar na cadeia motivacional do Weber, ou de entender o nosso comportamento, como propõe o Emile Durkheim, que estudou o suicídio na Inglaterra. Então, esse legado social, esse legado da sociologia, é com o intuito de que o indivíduo possa viver melhor no tempo que ele está habitando o presente momento, que é a vivência cotidiana. Essa foi a aula de pensar sociologicamente. A gente vai fazer uma questão só do exercício, e a proposta é entender o elemento do nosso cotidiano, que é o cafezinho, para que a gente possa entender como esse voo do pensamento crítico ele pode ser direcionado de várias maneiras, dependendo do ponto de vista que a gente está utilizando. Muito obrigada, boa noite e até mais.